Você já ouviu falar em VPPB, a vertigem posicional paroxística benigna? Sabe o que é? Se você não sabe, me acompanha nesse vídeo que eu vou explanar melhor sobre o assunto. Aproveito e faço o convite para você que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, deixe seus comentários, as suas sugestões, o seu like e compartilhe esses vídeos com aquele seu amigo, aquela sua vizinha que vive reclamando de tontura e caindo pelas ruas. Enfim, VPPB. Vamos lá? VPPB. V de vertigem. O que é a vertigem? Vertigem é uma sensação de movimento anormal, ou seja, a pessoa está parada aqui, mas é como se o mundo à sua volta estivesse girando ou balançando. P de posicional. Posicional por quê? A posição da cabeça e do corpo em relação ao ambiente que essa pessoa está é o que vai disparar os sintomas de vertigem. Paroxística. Paroxística porque após a pessoa realizar um movimento específico em determinada posição, isso vai ter um período de latência, onde ela não vai ter sintoma algum, de repente esse sintoma ele começa a intensificar, ele assume um pico e depois ele vai diminuindo gradualmente até ele parar. A isso nós chamamos de paroxismo, ou seja, tem uma variação na intensidade dos sintomas até o seu repouso. Ou seja, a VPPB ela passa, ela tem duração curta. E benigna, B de benigna. Por quê? Porque nesses sintomas não existe malignidade nenhuma, não existe doença nenhuma ali nas entrelinhas. Simplesmente nós temos uma questão mecânica de cristais que se deslocam e vão para um lugar onde eles não deveriam estar. E isso acaba disparando sintomas de vertigem nesse paciente. Para elucidar um pouco melhor, eu vou demonstrar nos modelos anatômicos. Então nós temos aqui dois labirintos. Esses labirintos são constituídos por canais semicirculares, onde nós temos 3 canais do lado direito e 3 à esquerda, ou seja, são 3 pares de canais. Num breve resumo, nós temos os canais e aqui a gente tem nesse miolinho aqui o sáculo e o utrículo. Principalmente aqui na região do utrículo, nós temos os cristalzinhos representados por essas bolinhas aqui dentro, ok? Por motivos inúmeros, esses cristais eles podem se deslocar e sair da região do sáculo e ir para dentro do canal aonde esse cristal não deveria estar, como eu vou demonstrar aqui para vocês. Então tá aqui nesse miolinho o sáculo e o cristal então ele se desloca e ele vai cair lá dentro do canal. E enquanto esse cristal ele está se deslocando dentro do canal, a pessoa começa a ter o quê? Aquele sintoma, aquele sinal que nós chamamos de nistagmo. Sinal porque eu consigo visualizar, é o olho do paciente tremendo, vibrando. E isso é um sinal que diz que o meu paciente está tendo vertigem, a sensação daquele movimento anormal acontecendo. Por quê? Porque esse cristal, ao entrar dentro do canal semicircular onde não deveria ter cristais, ele aumenta a densidade desse líquido que banha esse canal. Aumentando a densidade, quando eu movimento a minha cabeça, seja para cima, para baixo, para um lado, para o outro, ou quando eu deito e crio essas angulações com a minha cabeça, isso movimenta o líquido que está dentro desse canal, estimulando quem? As células ciliadas que captam a informação de movimento. Só que, lembra, de um lado eu tenho um lado normal, um lado tem que conversar com o outro. Ok? E o que o lado direito fala tem que ser o mesmo que o esquerdo fala. Senão eu vou ter duas pessoas falando línguas diferentes e não vão se entender. Na VPPB é exatamente isso. Eu tenho um lado falando uma língua, o outro outra. Por quê?
o cristalzinho fora do lugar, ele alterou a densidade, então ele está dizendo que ele está hiperestimulando aquelas células que captam o movimento, porque o cristal ele pesa lá dentro, ele tem um peso maior que o líquido. Tendo um peso maior que o líquido, ele estimula mais essas células, esses sensores que captam o movimento, dizendo, olha, está acontecendo um movimento aqui, a pessoa começa a ter aquela sensação giratória, e o outro fala, não, está tudo normal, e a pessoa começa a ter as crises de vertigem. Porém, essas crises de vertigem, de sensação de movimento anormal, elas dependem de variação posicional. A pessoa parada aqui, ela não vai ter uma vertigem do nada, o cristal não vai deslocar para o nada, ele depende de um fator posicional. Por exemplo, baixar a cabeça, levantar a cabeça, inclinar a cabeça, deitar na cama, virar para um lado na cama, virar para o outro, sentar, ou seja, o gatilho dessa vertigem, ele é posicional. E os sintomas, eles são paroxísticos, ou seja, a partir do momento que eu dei o gatilho porque eu deitei, eu vou ter a vertigem, ela vai assumir um pico, mas se eu ficar quietinho, ela vai passar. Em geral, duração de segundos para a melhora desse paciente. Ok? E como eu disse, ela é benigna, porque o fator ele é mecânico. Eu tenho um cristal que se deslocou ali, ou otocônias, ou cristais de carbonato de cálcio, onde eles saíram do lugar onde ele deveria estar, ali no miolinho, ali no utrículo, no sáculo, e caiu dentro do canal. E com isso o paciente começa com essa vertigem. E para isso o tratamento é um diagnóstico preciso com um profissional especialista, onde ele vai diagnosticar se esse paciente realmente ele apresenta uma VPPB, uma vertigem posicional paroxística benigna, se ela é de canal anterior, lateral ou posterior, e qual que é o tipo dela, se é canalitíase, porque ela se encontra dentro do canal, esses cristais, ou uma cupulolitíase, porque esse cristal já se aderiu à cúpula. E tudo isso vai mudar o diagnóstico e a manobra que será feita. Então muitos pacientes me procuram e falam, olha, eu estou com sintoma de vertigem, eu tenho VPPB, eu vim fazer a manobra de Epley. A manobra de Epley, ela é a mais conhecida, por quê? Porque o comprometimento de canal semicircular posterior é o mais comum, cerca ali de 80 a 90%. Por isso é a mais conhecida, mas para cada disfunção onde esse cristal se desloca, eu tenho um tipo de manobra diferente. E se eu errar na minha conduta, eu posso piorar os sintomas do paciente. Então aqui já fica a minha dica para você que está assistindo, não tente automanobra em casa, porque eu já tive paciente aqui que tirou de um canal, ou seja, ele manteve dentro do canal e jogou ainda em outro canal, ou seja, ele chegou aqui com 2 problemas agora. E muitas vezes ele nem sabe se é ou se não é. Então, ao persistirem seus sintomas, procure um especialista. Aproveita e reitero o meu convite, deixe o seu like, não deixe de compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que vivem reclamando de tontura, de vertigem no dia a dia, e se inscreva no canal, porque a inscrição de vocês faz fortalecer o canal e que esse vídeo chegue a muito mais pessoas que, assim como você, precisam dessas informações. Um forte abraço e fisioterapia especializada a todos.